Fala, galerinha, tranquilo? Espero que sim. Hoje é dia de concluir o Egito Antigo. Lembrando, eu dividi o Egito Antigo em 3 aulas. Essa é a terceira e última aula para concluir esse assunto. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Molezinha. Hoje é apenas as considerações finais, mas tem muita informação importante. Por isso, preste atenção. Vamos para a luta. E vamos começar hoje falando da religião do Egito Antigo. Professor, o que é que eu preciso saber da religião desse povo? Tranquilo demais. A primeira informação é você saber que é uma religião politeísta. Professor, o que é que significa isso? Politeísmo, molezinha. Politeísmo significa uma religião que acredita em vários deuses. Poli, vários, teísta, Deus. Então, uma religião politeísta é uma religião que acredita em vários deuses. Era assim que o povo do Egito Antigo pensava em religião. Hoje, o comum é você acreditar em apenas um Deus. Naquela época, o comum era acreditar em vários. Tranquilo? E aí? Você deve lembrar, eu até já expliquei isso lá na primeira aula, a figura do faraó. O faraó, ele era considerado um Deus. O faraó, ele era considerado uma divindade. Já os sacerdotes representavam os outros deuses. Então, vou colocar aqui, ó, o sacerdote representava, vou colocar no plural, os deuses, os outros deuses. Isso vai dar confusão. Vocês vão já ver que vamos ter uma briga entre faraó e sacerdote. Vocês vão entender o porquê daqui a pouco. Nesse primeiro momento, eu quero apenas que você saiba que a religião no Egito era politeísta, ou seja, acreditava em vários deuses, onde nós temos a figura do faraó sendo um deus, já o sacerdote representava as outras divindades. Molezinha. Uma outra configuração, uma outra informação é o antroposomorfismo. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso? Calma. O antroposomorfismo significa o que? Significa deuses com forma de homem e animal. Nós consegue ver Deus em forma de ser humano, não em forma de homem. Já a galera do Egito Antigo era diferente. Eles visualizavam os seus deuses tanto na forma humana como também na forma animal. É uma mistura homem mais animal. E aqui está alguns deuses do Egito Antigo. Detalhe, são mais de 2.000 deuses. É muita coisa. Aqui eu trouxe alguns, os principais. Vamos aqui analisar o Ra. Ra era o deus Sol. Era a principal divindade do Egito Antigo. Ra, o deus Sol, ele era o principal, era o deus mais poderoso, era o deus que chamava mais atenção. E se você visualizar, você vai ver que ele tem tanto corpo de homem, mas tem cabeça de animal. Por quê? Porque uma das características da religião do Egito Antigo é o antroposomorfismo. Deuses que têm forma de homem e animal ao mesmo tempo. Aqui, se você olhar, a segunda divindade, Basté, significa o quê? A deusa da fertilidade. A deusa da fertilidade. Tote seria o deus da cura no momento dessa pandemia complicado. Aí, se fosse lá no Egito Antigo, eles estariam aí rezando para Tote, né? O Totes, que é o deus da cura. E também Tote também era o deus da sabedoria. Né? Olha aí. Então tem outros,
mas aqui eu apenas quero que você tenha conhecimento que eram vários deuses e que esses deuses tanto tinham forma de homem como animal. Professor, eu tenho que saber outros deuses? Não, citei apenas esses três, só para você ter o mínimo de conhecimento. Uma terceira característica da religião lá no Egito Antigo é a crença na vida após a morte. O povo do Egito Antigo, eles tinham essa crença nessa vida após a morte. Ou seja, um dia você pode voltar a viver. Isso aí vai resultar num processo que ficou muito famoso, chamado de mumificação. O povo lá no Egito, por acreditar na vida após a morte, eles vão resultar aí no processo chamado de mumificação. Qual era o objetivo de você mumificar uma pessoa? O objetivo era simples, era conservar o corpo, conservar a matéria. A ideia era bem clara. Se eu tinha essa crença na vida após a morte, que um dia a minha alma poderia voltar ao meu corpo, essa alma precisava encontrar o corpo intacto. E aí, como eu consigo conservar o corpo? Como eu consigo ter um corpo intacto? Através do processo de mumificação. Então, lá, a galera começa a promover esse processo justamente por acreditar na vida após a morte. O objetivo da mumificação era conservar o corpo. Se um dia a alma voltar para o corpo ele estaria conservado, ele estaria intacto. Tranquilo? Beleza, né? Professor, a mumificação era para todos? Não, a mumificação era um processo caríssimo. Então, era apenas quem tinha muito poder aquisitivo, era apenas para os ricos o processo de mumificação. Beleza? Dê um pause, copie, viu? Deixe tudo bem bonitinho no caderno. Vocês vão precisar muito dessas informações para fazer as atividades ou até mesmo fazer prova. Vou passar. Vou só apagar primeiro. Vamos lá. Tá? Estou dando tempo aí para vocês copiarem, né? Passando. E aí? Olha as pirâmides. Quando se fala em Egito, além da mumificação, você precisa lembrar das pirâmides. Professor, mas o que seriam as pirâmides? As pirâmides seriam os túmulos do faraó. Túmulos do faraó. A pirâmide era o local onde os faraós eram colocados depois da sua partida, depois da sua morte. Logo, por que as pirâmides ficaram tão famosas? Porque elas eram grandiosas. Eram não, ainda são. Porque ainda existem as ruínas das pirâmides no Egito Antigo. Logo, por que as pirâmides eram tão grandiosas, eram tão bonitas, tão vistosas? Porque elas tinham uma representação. Elas representavam o poder do faraó. Olha isso. O faraó, ele passava toda a sua vida no processo de construção da sua pirâmide. Por quê? Porque depois de morto, aquela pirâmide representaria o seu poder. Então, quanto maior, quanto mais vistosa, quanto mais grandiosa fosse a pirâmide, maior seria o poder daquele faraó. Fácil, né? Pirâmide, túmulo do faraó, onde elas representavam o poder desse faraó. Por isso que as pirâmides eram tão grandes, tão vistosas, tão grandiosas, porque quanto maior fosse, maior seria a representação do poder daquele faraó. Vamos passar. E aí, para concluir, já, professor, já, rapidinho, para concluir
o Egito Antigo, vamos aí terminar esse conteúdo falando de um fight, peia, porrada, de uma briga. Professor, fight de quem? O fight seria entre Faraó, o senhor falou no início da aula, pois é, Faraó versus sacerdotes. Por quê? Por que esses dois vão brigar lá no Egito Antigo? O motivo dessa briga é poder. Como assim? Eu deixei bem claro no início dessa aula que o faraó, ele era um deus e tinha poder. Os sacerdotes, ele representavam os outros deuses. Então, os sacerdotes também tinham poder. E aí começa a haver uma briga entre faraó e sacerdotes para ver quem era que tinha mais poder. O faraó, por ser um deus, ele se achava mais poderoso. Os sacerdotes não vão concordar com isso. Faraó, eu também sou poderoso. Ou somos poderosos, sacerdotes. Então, eles começam a brigar por conta do poder. E aí temos o grande destaque nessa briga, que foi a figura de Amenófis IV. Professor, quem era Amenófis IV? Era um faraó. O que foi que esse cara fez para ser um destaque? No meio dessa briga, Amenófis IV teve a seguinte ideia. Ele promoveu uma reforma religiosa. O que é que essa reforma religiosa significou? Significou que a galera no Egito deixaria de ser politeísta, acreditar em vários deuses, e passaria a ser monoteísta. Mono quer dizer um, teísta Deus. Então, a reforma religiosa de Amenófis IV era bem simples. Era fazer com que a galera no Egito deixasse de ser politeísta, não acreditasse mais em vários deuses, e a partir de agora acreditar em apenas um Deus. E quem seria esse Deus? O faraó. Então, o objetivo dessa reforma é bem claro. Era, eu vou colocar aqui, ó, mais poder para o faraó, mais poder para o faraó e menos poder para os sacerdotes. Na verdade, eles queriam acabar de vez com o poder dos sacerdotes. Para quem prova costuma cair dessa forma. A reforma religiosa feita por Amenófis IV, ela é bem clara. Ao transformar o Egito de politeísta para monoteísta, o objetivo era aumentar o poder do faraó e diminuir o poder dos sacerdotes. Por quê? Porque a partir de agora só tem um Deus. E quem é o Deus? O faraó. E aí os sacerdotes vão ter que poder. Então, com isso, o faraó ele manda sozinho e consegue ganhar essa disputa aí de poder com os sacerdotes. Beleza? Tranquilo? Com isso, a gente consegue finalmente concluir o Egito Antigo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu preparei essas videoaulas com todo o meu carinho para vocês. Um cheiro, até a próxima, fique com Deus e tchau, tchau, galera.